Direto ao ponto aqui, Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, diz o apóstolo Paulo, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigie, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a palavra de Deus, que as bênçãos da palavra venham sobre nossas vidas, para nos libertar. Irmãos, hoje nós vivemos um dia muito difícil. Como eu botei no título dessa mensagem, falsos pastores querem dominar você. Mas a característica do falso pastor não é só a questão também, né? Esse que é o controle por outros interesses, né? E o principal interesse dos falsos pregadores é o dinheiro, a fama, a popularidade. Não querem trabalhar, né? Muitos deles. E por que não querem trabalhar? Porque um verdadeiro pastor não deveria se preocupar com estas coisas, né? Como Deus iria sustentá-lo, porque Deus chamou, Deus cuida, Deus sustenta. Mas hoje, principalmente a questão doutrinária que também pega para o lado desses pastores, porque o apóstolo Paulo, o mensageiro da era de Éfeso, está dizendo que depois da sua partida, dentro do povo mesmo haveria, dentro do povo da mensagem, haveria homens que torceriam a verdade, torcerão a verdade, né? Dentro da mensagem mesmo, que estava vindo através da primeira era da igreja, a era de Éfeso. Aí houve todo um distorçamento ali na primeira era, né? Quando o anticristo começa a cavalgar naquele cavalo branco, né? Com aquele arco na mão, e se apresenta ali como alguém intelectual, bonzinho, né? Cheio de sabedoria, mas com astúcia o suficiente para dominar, para criar cerca sobre a igreja. Ali mesmo surgiu esse espírito. Naquela era ali, já ele começa a operar na primeira era da igreja. Hoje eu fico observando esses pastores famosos aí falando, gritando, brigando. Irmãos, pastores que ameaçam os membros a seguir um homem moral muitas vezes. Olha, tome cuidado, esse aqui é um ungido. Isso é uma característica do espírito do anticristo, diz o irmão Branham. Denominacionalismo, né? Então hoje eu observo esse espírito muito forte nesses líderes, tentando dominar, trazer gente para dentro da sua igreja desesperadamente, sabe? Tentando empurrar algo que eles dizem que é a palavra, né? E cada vez mais fazendo isso através do intelecto, sem nenhuma manifestação do poder de Deus também na vida dessas pessoas. Pastores que nem mesmo têm um nascimento, que estão um novo nascimento, que pregam há 20, 30, 40 anos. Nem mesmo ainda tem um entendimento correto
da deidade do Senhor Jesus Cristo, né? Como hoje as doutrinas deles ou são unicistas ou são trinitárias, né? Dizendo que Jesus é a mesma pessoa de Deus, e o outro diz que Jesus é um outro Deus, Deus Filho. Mas graças a Deus que Deus enviou um mensageiro para a última era da igreja, porque durante as eras da igreja eles fizeram tudo isso também, né? Mas Deus enviou esse mensageiro e hoje o mensageiro também partiu, mas também nos advertiu como seria o final, a divisão, né? As pessoas voltariam ao sistema do pentecostalismo, né? Sairiam da mensagem, entraria novamente denominação ali. Dentro, os próprios irmãos fariam isto, né? O Umbrana nos advertiu, como o apóstolo Paulo, mensageiro da primeira era, advertiu a igreja sobre esses lobos. Agora, nós cremos, irmãos, no quíntuplo verdadeiro de Efésios. Cremos que Deus realmente enviou mensageiros para colocar a igreja novamente, pastores verdadeiros, evangelistas, mestres, apóstolos, para realmente ajudar os irmãos a continuar aí na mensagem, no trilho, na mensagem original, na mensagem real, apostólica. Aqui nessa mensagem, a era da igreja de Éfeso, o parágrafo, aqui, deixa eu ver o parágrafo, eu acho que é no começo ali, eu não consigo ver o parágrafo. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra. É pela palavra. É como um irmão estava falando para mim aí, de uma denominação. Não, tem que obedecer os pastores, mesmo que os pastores estiverem errados. Muitos da mensagem usam um parágrafo de Umbrana, fique atrás do seu pastor, e aquele pastor está perdido. Eles esquecem de ver outras partes da mensagem, onde o irmão Brana diz, eu sigo o meu caminho e deixo aquele irmão. Porque é no Senhor, é na palavra que nós devemos ser guiados, liderados. É pela palavra. Então, a característica dos pregadores é essa, já vão criando coisas para que as pessoas venham ficar com eles. Mas eles já saíram fora da palavra, já pularam a barca. E muitos deles começam a criar já regras dentro da igreja para poder segurar o povo, né, irmãos? Segurar o povo, dizer, só aqui tem salvação, só aqui os eleitos. Os eleitos é só por aqui, ministério é só por aqui. Isso é uma característica nicolaíta, um espírito que já entrou. A irmã Brana diz, mas esse governo é pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito Santo de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Outra coisa, mas eu recebi a doutrina verdadeira, daí você vai examinar, não recebeu, por trás de uma imoralidade, de um pecado grande, tem alguma coisa doutrinária que está errada. Está errada, a pessoa não vê isso. Que o pecado ele vem por trás, ele vem depois da doutrina errada. Que o Espírito Santo ele não sela a pessoa se ela está pregando doutrina errada. Não digo que não vai ser salvo, né? Pode até ser. Mas o apóstolo Paulo em Gálatas 1,8 diz que se um anjo do céu, mesmo um de nós, lhe pregar um evangelho além do que está escrito, é anátema, né? É maldito. Então o governo é pelo Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. Porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aí eu te digo, esse pastor que te pregou a palavra, viveu uma vida santa, que a ponto de você poder imitar ele?
imitar a sua maneira de viver? Não. Então alguma coisa doutrinária estava errada. Por trás dessa ira, dessa imoralidade desse pastor, desses escândalos, existe uma doutrina errada, uma doutrina trinitária, uma doutrina unicista, um entendimento errado acerca de uma doutrina. Não há um avanço sobre a palavra, né? Porque Mombrana diz que nós estamos agora numa etapa onde a noiva está se tornando a palavra de Deus. Então o ministro tem que ser a palavra também. Então a fé, como é que vai imitar, mas as pessoas continuam caindo no erro dos dons do Espírito, né? Porque ele vai lá e ora e a pessoa é curada, ou profetiza e acontece. Veja Balaão, irmãos. Veja Balaão. Balaão profetizou, tá tudo aí corretamente. Mas olha só o que ele ensinava para o povo. Olha a imoralidade. Olha a doutrina errada de Balaão. Bom, mas veja o que está acontecendo. Lá atrás, aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ela ensinou um controle sobre o povo, mas uma vez de fazê-lo de maneira de Deus, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos e surgiram como um sacerdote santo posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema arônico. Eles tornaram-se anticristo, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria. Quer dizer, a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. Ele é o representante de Deus, é o único, não há outro. Não há pastor na terra que represente o Filho de Deus, nem papa, nem padre. Deus aborreceu isso. Os efésios aborreceram isso. E qualquer verdadeiro crente também aborrecerá isso. Então eu vejo muitos pastores fazendo vista grossa durante tantos anos aí, acerca de doutrina errada, pecados escondidos, e não aborrecia isso de jeito nenhum. Foi sendo conivente e fletando com o pecado. E hoje, irmãos, a porteira abriu. A coisa vai desmoronar, não tem mais como levantar isso aí. Para restaurar o altar, vai pagar um preço. Por isso que eu digo, os pastores devem se arrepender, se converter, receber o novo nascimento. Os pastores, para que alguém aí também seja novo convertido, você deve se arrepender dos seus pecados ou até mesmo descer do púlpito. Desça do púlpito, reconheça que tu não tem chamado, que tu não tem os pré-requisitos. Ah, mas eu casei, certo, mas não tem palavra, não tem revelação. Não adianta. Casei com uma virgem, o tempo todo na igreja, mas não foi chamado. Não quer dizer nada. Também. Veja bem, irmãos, a responsabilidade que é. Esses pastores vão ser o primeiro a ir para o inferno. Os primeiros. Não vai sobrar quase nada nesse Brasil metido em política, fora as denominações metidas em política, metido em adultério, pastores que casam uma, duas, três vezes, que mentem, que não pregam mais a verdade dentro da igreja, deixam as mulheres se vestir como querem, botam as mulheres em cima do púlpito, são tão preocupadas com os dízimos, com as ofertas, usando isso como doutrina para ameaçar o povo. Meu Deus. Aí o irmão Brana diz: Deus aborreceu isso. Teríamos que ser completamente cegos para não enxergar
essa mesma coisa operando do começo ao fim das eras, e agora mesmo está pior do que todas. Essa é a pior era. Que imundícia, irmãos. Que imundícia. E é dentro da mensagem, sabe, que se levantou isso. Porque a denominação já é um nojo, né? Já tá um nojo. Não dá nem pra... Não tem mais quase nada de luz lá. Tá assim, é horrível. Até homossexual tá pregando em cima do altar. Tá cheio de problema nesse sentido imoral. Tá tomado. É mulher e homossexual em cima dos púlpitos. Pode andar nas igrejas aí. É horrível. É horrível. O povo levanta, fala, tira foto, grita, fala, bagunça e sai da igreja fofocando. Eles não têm mais nenhum temor, não é mais como antes. Aquela reverência, não jejuam, não oram. Tá pior. Essa aqui, depois que o mensageiro partiu, tá pior. O que foi isto? Foi organização. E isso separou o povo. O povo de Deus deve ser um, por um Espírito. São todos batizados em um corpo e cada um deve ser movido pelo Espírito Santo. E cada um deve participar da adoração de Deus. Mas os homens queriam a preeminência. Pastores se acham, né, irmão? Se acham alguma coisa. Se acham mais do que os outros. E mesmo, às vezes, não conseguem nem ver ali o cisco que está no olho deles. Querem tirar o cisco dos outros. Olha, tome cuidado com a tua doutrina. Portanto, eles assumiram o controle e bispos tornaram-se arcebispos. E com títulos imponentes, eles desviaram-se da palavra de Deus e ensinaram suas próprias doutrinas. Eles levaram o povo a obedecê-los, até que chegou o tempo em que sua maneira de adorar de modo nenhum se assemelhavam aos dias primitivos após o Pentecostes. Essas obras foram o princípio da sucessão apostólica. A partir da sucessão apostólica foi um passo rápido e fácil para a filiação à igreja, como meio de acesso à graça salvadora. A palavra foi reduzida a um credo. O anticristo, pelo seu espírito, estava predominando sobre a igreja. Olha, irmão, é lamentável. Mas está aí o jeito que eles estão fazendo. Se organizar tudo de novo, esses grupos. As denominações já são organizadas. Daí veio a mensagem, receberam a mensagem e organizaram e tomaram o espírito do anticristo, irmão Brana diz, que está predominando agora sobre eles. Estão criando membros, filiação à igreja e trazendo acesso à graça salvadora, irmão Brana disse. Então, isso de modo nenhum se assemelhava aos dias primitivos após o Pentecostes. Irmão, quando eu vi, principalmente teve um grupo grande aí no Brasil, eu vi direto da cara que era uma denominação. Quando é só você ler a mensagem, pura mensagem, ler a Bíblia, porque doutrina tem que acompanhar com a Bíblia, né? Doutrina é Bíblia. Você vai ver a denominação, vai ver o espírito ali. Às vezes a pessoa está até só com uma igreja, mas tem um espírito ali dentro de denominação. Ministérios, às vezes, estão passando para outros ministérios, para parentes da família, sendo que a pessoa nem tem chamado, às vezes, não quer, Deus não trabalha assim por semente real, como no passado, né? Meu pai foi rei, eu vou ser rei, o outro, meu filho, vai ser o rei, vai ser o trono. Não, isso aí não existe, irmão. Estão fazendo isso, criando um império dentro da igreja. Então os pastores, os falsos pastores querem dominar você, de alguma maneira. Eles querem fazer você crer que ele é o verdadeiro, que só com ele tu vai alcançar a graça salvadora e tu tem que aceitar todos os dogmas lá que ele está dentro, misturado junto, os credos, com a mensagem. Não tem como, irmãos. Mumbrana diz que o cristão verdadeiro, predestinado por Deus, ele não vai aceitar isto.
ele vai rechaçar essas coisas, né? Esse controle, ele não vai aceitar esse domínio, irmão Brana diz. O crente verdadeiro, ele não vai aceitar. Ele vai aborrecer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora esses pastores se vão ao inferno, não vão mais voltar atrás. Eu voltei atrás e volto de novo se precisar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Primeiro que recebeu o novo nascimento, a mensagem foi um pastor, um sacerdote, Nicodemos, o nome dele. Jesus não pregou o novo nascimento para uma prostituta, para um drogado, para um ladrão, para um político, mas foi para um pastor, para um sacerdote. Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se tu não nascer de novo, de modo nenhum verás o reino de Deus. Ou de modo nenhum entrará no reino de Deus. E tu sabe que essa palavra, entrar, nascer de novo, é entender o reino de Deus, se posicionar, entender a doutrina verdadeira. Agora, tem que ter humildade para reconhecer os teus erros. Tem que reconhecer, irmãos, eu entendia dessa maneira, preguei durante tanto tempo uma coisa, agora eu estou corrigindo aqui, de acordo com a própria mensagem. Tem irmãos aí que dizem: eu não sou unicista, mas os seus argumentos são os mesmos dos unicistas. Você tem que corrigir isso aí de dentro da tua igreja. Bota a mensagem que o irmão Brana cria, como o irmão Brana cria, procura saber como o profeta cria acerca da deidade, porque ele diz assim, ó: os unicistas estão errados, os trinitários estão errados, e que a verdade está no meio da estrada. Qual é o meio, irmãos? Procura saber qual é o meio da estrada. Procura entender o reino de Deus com humildade. Esse é um verdadeiro pastor, um verdadeiro ministro. Ele quer a palavra, ele quer passar a verdadeira palavra para o povo. Ele quer que a palavra transforme, mude, restaure, guie, cele o seu povo, a sua igreja. Livres. Um crente revelado, ele é livre. Ele é salvo, ele é livre. Ele é livre para ir para qualquer lugar. Ele é livre, a palavra está com ele. A palavra está nele. Onde ele está, ele é um Cristo, ele é um mini Cristo, ele é um pequeno Messias. Não precisa o pastor ficar preocupado. O irmão foi visitar tal lugar, o irmão fez isso. Não. Não precisa se preocupar em criar algum sermão para ver se segura o povo que ele está perdendo para o mundo. Mas ele está preocupado em trazer a verdadeira doutrina apostólica original, a mensagem real, uma palavra que realmente alimente a igreja, mas que a igreja é livre, irmãos. E nós devemos estar congregados na palavra, diz o irmão Brana. Congregados na palavra. Porque se é para congregar numa igreja, tem um monte de igreja aí para congregar. Não, é na palavra. O mensageiro veio e disse para nós congregar na palavra. Se aquele irmão não está de acordo com a palavra, se a intenção dele, porque às vezes tu vê assim que o pastor ele tá ali, tá vendo meio turvo ainda, ele não teve oportunidade ainda. Tudo bem, tem a intenção de ganhar almas a Cristo, procura ali dentro da luz que Deus deu para ele passar a mensagem. Ele tem temor, ele reconhece que precisa ser usado por Deus. Agora, se já virou rotina, se já virou aquela coisa relaxada para trazer um sermão a Deus, meu Deus, o Espírito Santo pode fazer pouco pela tua igreja, pouco pelo teu povo. Teu povo vai morrer, né? Se o último espírito que assola a igreja é a morte, pois é, a morte está assolando a igreja, assolando a tua igreja, a tua vida. Você que não viu ainda. Por quê? Tem doutrina errada. Doutrina errada. E a noiva, o cristão verdadeiro, o irmão Brana diz o seguinte, que ele
não vai aceitar isto. Ele vai ver, Deus vai mostrar, porque o eleito não é enganado. Só tem uma maneira das pessoas serem enganadas, é pelos pastores. É pelos pastores, mas o eleito não será enganado. Deus abençoe, em nome do Filho de Deus, o unigênito do Pai. Até uma próxima, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmão.